É, hoje eu estou aqui para dar um testemunho de perdão. Um relato simples, né? Mas um relato repleto de amor. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência de vida, tá? Meus pais, eles se separaram quando eu tinha em torno de 2, 3 anos de idade. Nós morávamos em Sorocaba. E, em virtude disso, minha mãe, junto com os meus avós maternos, e eu, mudamos para Santos. Por esse motivo, né, a distância e as circunstâncias da vida fizeram com que meu pai não se tornasse presente, tá? É, pelo que eu me recordo, durante toda a minha infância, eu acho que eu vi meu pai 4 vezes. Não me recordo de nenhum telefonema, em aniversário, nem no Natal, nem no Ano Novo. E eu me recordo dessas únicas 4 vezes em que nós nos encontramos. Mas foram 4 vezes que eu jamais esquecerei. Foram 4 vezes de muito amor, de muito carinho e inesquecíveis na minha vida. Mas foram únicas 4 vezes durante toda a minha infância. Ao longo de uma infância é muito pouco, né? Mas meu pai se casou novamente, teve um casal de filhos, em que infelizmente eu não tive a oportunidade de vê-los crescer e não tive, né, esse privilégio de vê-los crescer. Mas quando eu tinha 25 anos, eu e os meus irmãos, que já eram adolescentes na época, nós decidimos nos conhecer. Foi aí que tudo começou, né? Essa aproximação entre nós três é, foi gerando essa aproximação, esse amor de irmãos, lindo, maravilhoso, que foi nascendo, crescendo entre nós. E, em função disso, eles tiveram essa grande função, essa importante função de reaproximar eu do meu pai. É, hoje eu consigo fazer uma análise emocional, uma análise de tudo que eu sentia na época, como criança, enquanto adulto jovem. Eu sentia um vazio, eu sentia uma mágoa. Mas hoje eu tenho certeza que a ação do Espírito Santo em mim me impediu de manifestar um rancor verdadeiro. Eu nunca senti rancor pelo meu pai. Como que eu analiso isso? Eu nunca senti raiva, eu nunca senti muito menos ódio, né? Quem conviveu comigo durante toda a minha vida sabe que eu nunca falei mal do meu pai, entendeu? Apesar dessa distância, desse distanciamento. Então, por isso que eu digo que era uma mágoa somente, né? Que era apenas uma tristeza que eu sentia, esse vazio, né? É, e mesmo assim, né, eu sei, mesmo assim eu sabia que meu pai precisava do meu perdão. Eu sabia que ele sentia essa culpa dentro dele, e que isso me entristecia, isso corroía por dentro, né? E eu perdoei com todo o meu amor, com todo o meu coração, eu perdoei verdadeiramente, né? E isso foi pleno, assim, não precisou existir uma conversa, isso foi através de atitudes, através de proximidades. Eu teve uma vez que ele fez um almoço em que ele nos convidou, e aquele almoço eu sentia, sabe, ele falou que ele esperou pela vida toda por aquele momento, né? Então, assim, essa proximidade, a proximidade dele que ele aos poucos com a nossa filha, esse perdão foi sendo liberado e ele aos poucos foi conseguindo se libertar daquela culpa que ele sentia. E isso foi libertador e foi maravilhoso. Meu pai, ele faleceu durante a pandemia de Covid, né? Infelizmente, tive a oportunidade de me despedir dele, mas eu sinto que a nossa missão foi cumprida, né? Eu, quando o perdoei, e ele, quando se sentiu livre dessa culpa, foi libertador para nós dois. E hoje eu vejo que eu cumpri o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, né? Então, que hoje assim, eu tenho esse entendimento, né, bíblico, né, que até então eu não tinha, mas hoje eu tenho esse entendimento. Eu vivi pouquíssimos momentos com meu pai, mas cada momento que eu senti eu guardo com muita alegria, porque todos esses momentos que eu vivi com ele foram muito prazerosos. Ele era uma pessoa extremamente afetiva, amável, então eu guardo com muito carinho dentro de mim, né? E Deus, sempre muito maravilhoso, me proveu, né? Eu pude não ter meu pai presente, mas ele me proveu com muito amor da minha família. Eu fui criada maternos, né? E fui regada, eu fui filha única, né? Então eu fui regada de muito mimo, muito amor, de muito cuidado. Meu avô foi pai que eu nunca tive, né? Que eu não tive presente. Meu avô, ele o papel de pai triplicado, porque a minha relação com ele é algo que quem conheceu sabe o quanto foi profundo. Então, Deus foi muito bom, muito maravilhoso nesse sentido. Eu acho que por isso também que eu
que talvez eu não tivesse desenvolvido sentimentos ruins, porque eu fui uma pessoa muito amada, né? Hoje eu entendo que tudo que eu vivi foi necessário para ser o que eu sou hoje, né? Eu sempre sonhei em ter uma família, porque eu não tive, eu sempre sonhei em ter, então eu busquei por ela, consegui, né? Hoje eu tenho a família que eu sempre sonhei, luto, sempre lutei por ela. É, Baseado nos ensinamentos bíblicos, eu entendo a importância do casamento, né? A criação dos filhos, e valorizar cada conquista que eu tive, né? Então, tudo isso que eu vivi, foi importante para ser o que eu sou hoje, né? E eu sou uma pessoa, graças a Deus, assim, graças à presença de Deus na minha vida, eu tenho uma facilidade muito grande de perdoar. Isso é verdadeiro mesmo. Não tem ninguém, nenhuma pessoa que eu tenho que eu precisa perdoar e que acredito eu que precisa do meu perdão. E eu posso dizer, né, que com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse sentimento gera uma paz interior excepcional, sabe? E, bom, essa situação que hoje descrevi é uma situação simples, né? Eu acredito eu que é um perdão muito fácil de se liberar, né? Ainda mais quando envolve amor e tudo, né? Eu queria, né, dar um exemplo, né, por exemplo, imagina só como é, liberar o perdão para um caso extremo, por exemplo, né, o assassino do seu filho. Isso que pode ser o caso mais extremo na humanidade, é você conseguir liberar o perdão do assassino de um filho, né? E eu vi na internet é um caso que sempre, quando eu vejo, algumas vezes, porque é uma trilha curta, e sempre me comove. Eu vou comentar aqui esse caso, porque eu acho um caso muito importante, muito interessante para a temática, né? É o assassino de Green River, né? Ele foi um psicopata que matou mais de 40 mulheres nos Estados Unidos, né? E eu vi ali na cena, no julgamento dele, as pessoas, os parentes das vítimas, eles confrontando com ele, né? Falando, né, horrores que queriam todo o mal dele, queriam ver ele morto, queriam ver ele sofrendo, despejando todo o ódio, todo o rancor que tinham por ele, dado as atrocidades que ele cometeu, né? E nisso vem um senhor, né, que era pai de uma das vítimas, né? Esse senhor, ele se declara cristão, servo do Senhor Jesus Cristo, né? Que esse senhor relata, né, que o nosso Senhor, ele trouxe o ensinamento do perdão, ele o ensinou a perdoar, né? E que naquele momento ele estava tendo a lição mais difícil da vida dele, que seria perdoá-lo, né? E que em nome de Senhor Jesus Cristo ele perdoava o assassino da filha dele, né? E naquele momento o próprio assassino chorou, né? O que até então ele demonstrava assim total indiferença às outras pessoas, naquele momento. Então eu me emociono muito com essa cena e quando eu vejo eu já me emociono e dá para sentir plenamente, né, a presença do amor de Deus agindo através do perdão nos dois, tanto no pai, né, da moça, mesmo a presença de Deus mexendo naquela pessoa que cruelmente assassinou, né, aquele assassino, e até nele Deus conseguiu tocá-lo, né? Então é isso que eu falo, né? Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de perdoar meu pai antes dele partir, né? E esse é o conselho que eu dou, né? Às vezes a gente tem que ter a oportunidade de perdoar enquanto nós estamos em tempo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? E perdoar, de pedir perdão, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu tive esse privilégio de poder perdoar e conviver com o meu pai, né? E, e fazer com que ele fosse em paz, liberto dessa culpa, né? Esse conselho que eu dou, né, para as pessoas que têm alguém para perdoar ou para pedir perdão, que façam isso com o tempo, né? Porque às vezes no dia da manhã a gente não sabe que pode acontecer, né? Então, só perdoando a gente consegue o perdão de Deus, né? Então, pensem nisso e levem como um grande ensinamento. É isso, gente.